Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. O texto de hoje é Marcos 10, versículo 17 até o 27. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por esse privilégio, Senhor, da vida que o Senhor nos deu. Mais uma vez a tua misericórdia se renovou e nós despertamos. Que o teu Santo Espírito agora, Pai, nos dirija, Pai, Senhor, nesse estudo, para que venhamos entender. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, são várias coisas aqui, mas tudo em volta aqui da salvação, né? Então, esse homem, que nós vemos pelos outros textos, né? Pelos outros evangelhos, ele era rico, né? Ele era um jovem, era um homem de posição. Então, ele veio e fez uma pergunta muito interessante, né? Pergunta essa que até hoje muitos de nós nos fazemos, né? Que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, né? Já começa quebrando alguns paradigmas, né? Ele chegou, perguntou para Jesus, chamou Jesus de bom, né? E essa palavra bom aí, existia duas palavras, né? No grego, que poderiam ser usadas como bom, né? Não digo no grego, né? Que não era a linguagem falada lá, né? Mas a palavra que é usada aqui é uma palavra que significa bondade absoluta, perfeição. Então, por isso Jesus falou, né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, primeira coisa, Jesus não quis negar, né, sua divindade. Algumas pessoas, né, que são antitrinitárias, né, que não acreditam que Jesus é divino, que há uma divindade na qual Jesus e o Espírito Santo fazem parte, né? Então ele diz: tá vendo aqui? Jesus está dizendo que não era Deus, né? Não, Jesus não está dizendo nada disso. Jesus estava perguntando para o discípulo, para o jovem, né? Por que ele estava chamando ele de bom, sendo que só existe uma pessoa, só existe um ser bom nesse sentido aí de perfeição absoluta, né? E esse ser era Deus. Então, e Jesus estava fazendo o jovem pensar, aquele homem pensar no que motivou essa palavra. Se ele apenas usou aquela palavra da boca para fora, uma formalidade,
ou se realmente ele considerava Jesus um ser divino, né, ao chamar ele de bom, né? Primeiro ponto. E outro ponto, Jesus também, um outro ponto bem provável, Jesus queria mostrar para aquele jovem a, a, como era equivocada a sua maneira de pensar sobre salvação, sobre o que fazer para ser salvo. Então Jesus foi logo dizendo que só existe um ser bom, só existe um ser capaz de fazer tudo perfeitinho. E esse ser é Deus. Então ele já quebrou logo as expectativas do jovem, né? Porque ele perguntou para o jovem ser salvo, herdar a vida eterna, era algo o que ele tinha que fazer, tinha a ver com o que ele tinha que fazer, coisas que ele tinha que fazer, né? E, e Jesus logo falou que não é exatamente assim que funcionam as coisas, né? Porque se for se basear em coisa que você tem que fazer, você nunca vai conseguir, porque só Deus consegue essa perfeição absoluta. Não, aqui Jesus estava ensinando que a salvação é pela graça, né? E é interessante, né? Como eu posso falar isso se logo em seguida Jesus vem logo dizendo, conhece os mandamentos, aí começa a falar sobre vários mandamentos, né? E lá em Mateus, se eu não me engano, lá, a resposta de Jesus foi assim, né? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ainda fica mais complicado ainda, né? Entender como Jesus estava ensinando a salvação pela graça, se ele está falando que para entrar na vida tinha que guardar os mandamentos. Então, Jesus não usou a lei aqui como requisito de salvação. Nós temos que pegar a Bíblia, né, como um todo para nós entendermos o assunto, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus falou isso aqui, né, ele falou, a Bíblia, né, em outras partes fala exatamente, né? Inclusive nesse mesmo contexto que a gente vai entender, né? Por que Jesus ele usou, falou da lei, falou dos mandamentos, né? Qual a intenção dele e como no final de tudo ele estava ensinando salvação pela graça e não pelas obras da lei. Então, primeiro o jovem ele já estava acostumado com aquela linguagem, né? E justamente o que ele queria, né? O que o jovem queria era isso, que Jesus falasse algo que ele deveria fazer, né? Então Jesus começou com as coisas que ele sabia que esse jovem responderia que estava fazendo, né? Que ele fazia desde a juventude, né? Jesus usou os mandamentos da segunda tábua da lei, né? Então, na verdade, eu não sei se tem como comprovar biblicamente, né? Mas pelo menos existe uma tradição, né? De que as duas tábuas da lei, os mandamentos eram divididos, né? Os 4 primeiros na primeira tábua e os 6 últimos na segunda tábua. E é bem assim, faz muito sentido isso, né? Embora não sei se tenha como comprovar isso, né? Biblicamente, não, sei lá, se tem como comprovar, mas faz muito sentido por quê? Porque os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus falam justamente sobre o amor a Deus, né? Que é não ter outros deuses, não adorar imagens, não falar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Então, tudo isso aí tem a ver com amor a Deus. Aí, os 6 últimos mandamentos não matar, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar, tudo isso tem a ver com amor ao próximo. Então, ficou bem divididinha a lei, né? E então é por isso que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, né? Porque eram 2 tábuas e cada tábua significava uma dessas coisas. E Jesus citou aqui apenas os mandamentos da segunda tábua, mas isso foi intencional. Jesus ele gostava de conversar com as pessoas do conhecido para o desconhecido. Por isso que ele usava as parábolas, né, que as pessoas conheciam, para explicar verdades eternas, verdades espirituais, que as pessoas precisavam ainda alcançar. Então aqui Jesus ele foi didático, e não estava ensinando legalismo aqui, ele não estava ensinando salvação pelas obras da lei, jamais. Ele estava sendo didático com aquele jovem, estava levando o jovem do conhecido para o desconhecido. Então, quando
quando o Jesus falou, citou os mandamentos ali, aí ele falou, mas, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, aquele homem estava sendo sincero, realmente. Ele tinha feito isso desde a juventude. Só que tinha um aspecto da lei que ele não tinha entendido ainda. E nesse sentido que Jesus quis usar a lei. No caso, aquele jovem, ele achava que ele estava fazendo tudo certinho, mas ele sabia que faltava algo. Se ele não soubesse, ele não teria chegado a Jesus não teria feito essa pergunta. Então, no íntimo do coração dele, ele sabia que algo faltava, mas ele não sabia exatamente o que. E como ele viu ali Jesus abençoando as criancinhas, né? Ele observando Jesus, ele, né, viu que ele era um mestre muito, né, especial, uma pessoa divina mesmo, uma pessoa de Deus, né? Não posso dizer divina, mas uma pessoa de Deus, né? Eu não sei se ele realmente achava que Jesus era Deus, né? Mas ele sabia que Jesus era de Deus, né? E ele considerava Jesus em alta estima, realmente. Então, ele chegou com sinceridade, não foi experimentando Jesus, ele chegou com sinceridade fazendo essa pergunta. Quem sabe se Jesus abençoasse ele, né? Assim como abençoou as criancinhas, né? Ele sairia dali com aquela paz dentro do coração dele, que estava faltando. Porque ele seguia a lei, mas de forma mecânica, de forma exterior. Ainda não tinha entendido o verdadeiro sentido da lei. E Jesus, ele usou a lei justamente não para ensinar legalismo, mas para que ele pudesse ser levado ao verdadeiro sentido da lei. Lá no Sermão do Monte, Jesus também usa a lei. E ele fala, né? Que ele não veio revogar a lei, nem os profetas, mas veio cumprir, né? Mas não é por isso que a lei se torna requisito de salvação. Não é por isso que nós devemos guardar a lei para ser salvo. Não. A lei tem seu lugar, a gente vai chegar nessa parte, né? Mas, veja, Jesus queria ensinar as pessoas ali no Sermão do Monte, e também aqui o jovem rico, o sentido espiritual da lei. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus falou sobre o adultério. A lei dizia para não adulterar. Só que as pessoas achavam que estavam cumprindo a lei só pelo fato de não ter relações com uma pessoa que não era seu cônjuge, né? Mas Jesus falou que não era só isso que significava não adulterar. Ele disse: só de você olhar para uma mulher com intenção impura, você já está adulterando. Então a lei, ela tem um sentido espiritual. A lei, obedecer à lei não tem a ver apenas com o que fazer fisicamente ou o que não fazer, mas tem a ver com as atitudes do coração. Então era nessa parte que Jesus queria chegar com o jovem rico. Então ele começou a falar da lei para ele ali, para ele sentir dentro do terreno que ele conhecia, né? E dali Jesus ia levar ele para um terreno mais alto, mais elevado, que era o sentido da guarda espiritual da lei, né? Então quando ele falou que tinha seguido tudo, mas mesmo assim sentia algo no coração dele que não estava preenchido, né? E Jesus falou, né? Aqui no Evangelho de Marcos é o único evangelho que fala que Jesus amou aquele jovem, né? E então Jesus viu verdade no coração daquele jovem, né? Nas ações, nas palavras daquele jovem. Jesus viu como seria bom se aquele jovem se convertesse ao Evangelho, além do sentido prático, né? Que seria, claro, uma grande ajuda, né, para o Evangelho devido às suas riquezas, né? O Evangelho precisa de dinheiro, sim, né, para ser espalhado, né? Mas Jesus viu realmente o valor daquela alma, né? Pela qual ele também morreu.
né? Ele amou aquele jovem, ele ansiava ver aquele jovem convertido, ele ansiava ver aquele jovem realmente desapegando-se das riquezas, né, que estavam prendendo ele. Que era isso que estava faltando para ele, se desapegar da riqueza e confiar em Deus inteiramente. Então Jesus começou falando da segunda tábua da lei, né? Porque ele sabia que aquele jovem estava seguindo a segunda tábua da lei, pelo menos de forma exterior, mas porque Jesus queria levar ele para a primeira tábua da lei, que a primeira tábua da lei é o verdadeiro sentido da lei, né? O amor a Deus, né? Se você amar a Deus, né, todo o resto você vai fazer. Mas amar a Deus acima de tudo, né? Então, olha só, versículo 21, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então, tinha duas coisas aqui, vender tudo e seguir a Jesus. Então, ele tinha que abandonar tudo, toda a vida que ele tinha como aquele homem rico, né? As suas responsabilidades, tudo, ele tinha que deixar tudo para trás e seguir a Jesus. E foi aí que doeu, né? Foi aí que ele entendeu que o que era que estava fazendo falta, né, na sua vida, o que era que faltava para que ele tivesse a paz interior, mas foi aí que ele viu que ele não estava seguindo a lei de verdade, né? Porque a lei não era só coisas exteriores que ele deveria fazer ou não fazer. A lei tinha a ver com o coração, tinha a ver com o que estava no seu coração. E esse fato de ele falar, terás um tesouro no céu, né, era remetendo ali aquele assunto que ele já tinha falado, né, no Sermão do Monte, né, que não é para nós acumularmos tesouro na terra, e sim no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então Jesus estava vendo claramente que o tesouro, o coração daquele jovem não estava no céu, não estava em Deus, ele não estava guardando a lei, ele não estava amando a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ele precisava de um tesouro no céu, e o qual ele ainda não tinha aprendido a acumular. E segundo ponto, né? Seguir a Jesus. Era totalmente a rotina, mudar totalmente a sua rotina, né? Porque ele tinha as coisas ao qual ele se dedicava, né? Por isso ele era rico, ele tinha muitas responsabilidades ali. E agora ele tinha que abandonar tudo e seguir a Jesus. Então não era fácil. Não era fácil, mas era o que ele precisava. E aqui fala que o jovem ficou contrariado e saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Às vezes, Deus pede para nós renunciarmos a algo muito caro para nós. E às vezes não estamos dispostos, né? Às vezes nem é tudo isso que o jovem tinha, né? Às vezes é só uma coisinha de nada e mesmo assim ainda somos tão apegados, né? Mas se nós pensarmos na renúncia que Jesus fez, aí sim, a renúncia de Jesus foi muito, muito grande mesmo. Porque Jesus, ele sendo Deus, adorado pelos anjos no céu, um lugar de perfeição, né? Totalmente um contraste entre o céu e a terra era terrível. No tempo que Jesus nasceu mesmo, né? Aqui como homem, o contraste entre o céu e a terra era muito grande, né? No céu, Jesus era cercado de luz, né? De pureza, era reverenciado e tudo mais, né? E na terra, né? Jesus era cercado de demônios, né? Cercado de pessoas cruéis, mais pervertidas pelo pecado, cercado de sofrimento, de tristeza, dor. E a sua vida própria era de sofrimento, de tristeza, né? Porque ele veio salvar as pessoas, ele veio por ter misericórdia das pessoas. Ele chegava aqui e agora estava tendo contato direto com a pobreza. Ele mesmo nasceu numa família pobre,
né? Viveu numa cidade onde havia pessoas pobres, é, e toda a sua vida ali foi cercada de privações, né? Foi injustiçado, né? Desde a juventude, né? Passou por tentações, né? Perseguições por fazer a vontade de Deus. A renúncia de Jesus foi muito grande. E a maior renúncia de todas que ele teve foi na cruz. Não estou falando apenas da dor física que ele passou, de todo aquela angústia, de toda aquela humilhação que ele passou ali, a angústia de ser rejeitado pelo seu próprio povo. Tudo isso foi muito cruel, foi muito ruim, mas a maior renúncia foi a separação do Pai, porque ele tinha uma unidade com o Pai desde a eternidade, ou seja, Jesus sempre existiu e sempre esteve junto ao Pai. E agora o pecado fez separação entre ele e o Pai. Essa foi a maior renúncia que ele fez. Foi a maior dor, foi o maior sofrimento, ao ponto dele clamar, né? Aquele salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a renúncia de Jesus sim foi grande. E você, qual é a sua renúncia? Compare o que você tem de renunciar com aquilo que Jesus renunciou. Eu sei que na nossa esfera, certas renúncias parecem muito grandes, realmente, mas Jesus sabe. Quando ele pede para você renunciar a algo, ele sabe o que é isso. Ele não está falando uma teoria, ele viveu na prática. E ninguém pode ensinar para Jesus o que é renunciar a algo. Jesus foi além, ele foi além de todos os limites do que é renunciar a algo. Então, quando ele te pedir algo para você renunciar, saiba que ele sabe o que é isso. E infelizmente aquele jovem não foi capaz de renunciar. Mas que esse não seja o meu caso, que não seja o seu caso. Todos os dias somos chamados a renunciar. Nós já lemos aqui no livro de Marcos, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena. A paz que aquele jovem queria ter era acima de qualquer riqueza. Infelizmente, ele não foi capaz de fazer o que era preciso para comprar, receber aquela paz. E se você não fez a renúncia que você precisa fazer, você nunca vai ter a paz que Jesus quer te dar. Mas vamos continuar aqui. Então Jesus agora começa a falar sobre, versículo 23 em diante, começa a falar sobre a dificuldade para entrar no reino de Deus, né? Os que têm riquezas. O problema não está na riqueza em si, mas no apego excessivo à riqueza, na autoconfiança, autossuficiência que a riqueza pode gerar, né? É como eu não sei se eu já falei aqui nos vídeos, né? Mas eu passei por uma fase da minha vida que eu ansiei muito a riqueza. Aliás, desde criança eu pensei em ser rico, né? Nasci pobre, né? E sou pobre até hoje, né? Mas eu comecei a desejar, né? A riqueza, ser rico, né? E eu via pela Bíblia que não tem problema ser rico, né? Várias pessoas do passado, várias pessoas da Bíblia foram ricos, né? Tem até uma piada, né? Quando chega a minha vez, né? Agora tem que ser pobre, né? Não é essa a questão, né? O problema não está na riqueza. O problema está onde está o seu coração, né? Então, quando você tem riqueza, muita riqueza, né? Aí você tem mais preocupações, né? Você tem uma tentação a mais, né? Então, esse é o sentido aí. Então, o problema não é estar em ter riqueza, e sim confiar nela. Inclusive aqui, né? Entre colchetes está isso aqui, né? Como é difícil para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. E os discípulos acharam estranho essas palavras de Jesus, né? Por quê? Porque na cultura da época,
era o contrário. Os ricos tinham privilégios para entrar no reino de Deus, porque eles achavam que uma pessoa rica era abençoada por Deus, né? E uma pessoa pobre era amaldiçoada. Então, se a pessoa já era rica, quer dizer que ela já tinha um favor de Deus. E, portanto, era mais fácil um rico entrar no reino dos céus. Para eles era assim. E Jesus falou exatamente o contrário. Então, Jesus contrariou ali o que eles pensavam na época, né? Jesus foi mais além. Não é só difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, Jesus quis dizer que não era só difícil, era impossível. Porque imagina, né? Jesus usou ali o maior animal, né? Da Palestina ali. E usou o menor buraco, que era o da agulha, né? Algumas pessoas já ouvi até em pregação isso, né? Que a agulha, né? O fundo da agulha era uma porta, né? Estreita por onde o camelo podia passar. Mas isso aí é uma lenda, né? O que Jesus quis falar mesmo aqui foi a impossibilidade mesmo, né? A impossibilidade. Então, por quê? Porque o rico, olha só como é o perigo da riqueza. Eu já passei por isso. Não que eu fui rico, né? Mas assim, por que que eu quis ser rico um dia, né? E é porque a gente pensa assim, né? Uma pessoa com dinheiro, ela não tem problema de saúde, porque ela vai ter dinheiro para pagar qualquer médico, qualquer tratamento, né? Uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, né? Vai ter dinheiro para bancar tudo isso. É, hum, tudo que a pessoa precisar, o recurso, o dinheiro vai pagar. E aí que está o problema. O dinheiro não é tudo isso, né? Então, pode se criar até a ilusão da questão da salvação. Será que o dinheiro também pode comprar a salvação, né? Já que o dinheiro compra tudo, né? E aí que está a questão. Em vez de ser fácil, é mais difícil ser salvo, você sendo dono de riquezas, né? Porque a salvação, ela não se compra. E o dinheiro pode ser uma barreira, né? Entre você e Deus, pode ser um ídolo, né? Inclusive, a Bíblia fala que a avareza é a idolatria, né? Que não se pode ter dois senhores, dois deuses, né? Então, é impossível a salvação para os homens, como o homem pensa. Olha só como o jovem rico chegou lá perguntando no que ele deveria fazer para ser salvo. E contudo, Jesus, no final de tudo, Jesus estava ensinando para ele que nada que ele poderia fazer poderia salvá-lo. Mas a sua atitude para com Deus poderia ser salvífica. Essa atitude de entregar tudo para Deus, entregar o seu coração para Deus e permitir que Deus fizesse uma obra na vida dele, aí sim iria salvar. Então era nesse sentido que Jesus estava ensinando a salvação pela graça, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, ele não sentiria aquela ansiedade, aquela falta de paz, aquele vazio no coração dele. Porque ele seguia as obras da lei, mas ele não estava seguindo um relacionamento com Deus, colocando a, 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 a espiritualidade da lei em foco. Então, Jesus concluiu aqui, o texto de hoje conclui-se, né? Dizendo que a salvação é impossível para os homens. Ou seja, não existe nada que o ser humano possa fazer que venha trazer salvação. É por isso que também fala lá no começo que só existe um bom, que é Deus. Porque alcançar essa perfeição pelos esforços humanos é impossível. Mas para Deus não é impossível. Então a salvação não é pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Por isso que não é legalismo. Por isso que não foi legalismo que Jesus falou. E sim a salvação pela graça, porque é Deus, a salvação não é algo que eu faça para alcançar. Foi Deus que fez, Jesus que fez para que eu pudesse ser salvo. Então, que nós possamos continuar meditando nesse texto
e aprender mais coisas. É um texto muito bom, né, que mostra sobre a salvação pela graça, não pelas obras, e o verdadeiro sentido da lei, né, o verdadeiro sentido da lei, que é o sentido espiritual, é você amar a Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Que nós possamos desenvolver esse amor. E se existe alguma coisa que você precisa renunciar, pense no sacrifício que Jesus fez por você, na renúncia que Jesus fez por você. Não existe renúncia maior do que a renúncia que Jesus fez. E se está doendo no seu coração essa renúncia, fale com Deus, fale com Jesus. Ele sabe o que é renunciar. Ele vai ter uma palavra para te confortar. O Espírito Santo vai te consolar, porque Jesus sabe o que é renunciar. Renunciar é necessário. Dói, mas vale a pena, porque Jesus ele fez tudo aquilo pensando no resultado, que foi ver eu e você no reino do céu. Então a parte mais difícil ele já fez. A parte mais fácil está com a gente, que é entregar nossa vida para Ele, confiar totalmente nos méritos dele. E embora seja fácil comparado ao que ele fez, é difícil para nós, porque somos humanos, somos pecadores. Mas aí que entra o Espírito Santo, aí que entra Jesus nos dando poder, capacidade. Porque, é como diz aqui, é impossível para os homens, mas para Deus não existe impossível. Então se apegue a Ele, creia na graça, que a graça é suficiente para te salvar. E aí você vai ser salvo. E aí sim, a lei vai ter um papel que ela deve ter na sua vida. Ela vai ser um guia para você viver uma vida de salvo. Você não vai passar a guardar os mandamentos para ser salvo, mas porque Jesus te salvou. Amém? Então é isso que nós possamos guardar em nossos corações. Oremos. Obrigado, Pai querido, por esse ensinamento. Nos ajuda, Pai, a renunciar ao que for preciso, Pai, para estarmos em paz contigo, porque não existe coisa mais cara do que a paz interior, do que estar em paz com nós mesmos e contigo, Senhor, com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, naquilo que é necessário renunciar. Tu sabes, tu conheces nosso coração, tu sabes como às vezes é difícil certas coisas que a hora para os outros podem parecer fáceis e simples, mas tu sabes como é dentro do nosso coração, Senhor. Então nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa falta de fé e abençoa nosso dia, abençoa nossa jornada, nos ajuda a vencer as tentações e espalhar essa mensagem maravilhosa para outras pessoas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.